O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João Batista. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória do martírio de São João Batista, o dia em que ele nasceu para a glória, a sua entrada no céu. E a primeira leitura que hoje nos é apresentada, ela é muito propícia, retirada do livro do profeta Jeremias, em que Deus diz ao profeta Jeremias que ele deve ser corajoso para cumprir a sua missão e que se ele não tiver medo, os seus inimigos vão se contrapor a ele como alguém se contrapõe a uma muralha de bronze. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo. Então aqui, meus irmãos, o primeiro ponto que é sempre bom ter em mente, dizer que Deus está conosco não significa necessariamente que Deus nos livrará dos perigos, mas que Deus nos livrará nos perigos, isto é, que Ele não nos abandonará em meio às tribulações que possam vir nos visitar. Então Deus está aqui prometeu a Jeremias, e quando a igreja pega esta leitura e a coloca no dia do martírio de São João Batista, é para dizer que mesmo em meio àquelas dificuldades, João Batista sabia que era protegido e guardado pelas mãos de Deus. Ele estava sob a proteção do Altíssimo. Pois bem, qual era o contexto? Nós sabemos, João Batista dizia a Herodes que ele estava em adultério, porque ele estava ajuntado com Herodíades, que era casada com seu irmão Filipe. E
João Batista não podia calar a verdade. É interessante aqui, meus santos, que João Batista, ele poderia se livrar dessa situação se ele simplesmente se calasse. Nós não estamos falando aqui, porque em muitos martírios nós vemos o quê? Que aquele que será martirizado, se ele não renunciar Jesus Cristo, se ele não blasfemar contra Deus, ele será morto. No caso de João Batista, era algo mais sutil. Não se estava pedindo a ele que blasfemasse contra Deus. Não estava pedindo que ele ensinasse nada de errado. Estava exigindo dele apenas que ele calasse a sua boca. Que ele não incomodasse ninguém com a sua pregação. São Beda, o Venerável, no século VIII, isso está na liturgia das horas, no ofício das leituras, São Beda, ele diz assim, que o perseguidor não lhe disse que negasse a Cristo, mas apenas que calasse a verdade. Mas São João Batista não podia calar a verdade, mesmo sabendo que ao proclamá-la, ele iria atrair sobre si infortúnios, problemas e inimizades. Nós podemos aqui imaginar, meus santos, a retidão deste homem reto, unido à verdade, consequentemente unido a Cristo, caminho, verdade e vida. E João Batista então não cede, continua pregando a verdade. Ele é preso, que não é que João Batista ele é imediatamente levado à morte, ele é preso e continua na prisão. Diz que Herodes o ouvia e ficava encabulado, ficava mexido por dentro. Então, imagine aqui o contexto. Herodes não era o Satanás endemoniado. Herodes, pelo que nós vemos aqui, era um homem razoável. Diz aqui o evangelho de hoje, que ele gostava de ouvir, não se diz isso de Herodíades. Herodíades, pelo que o evangelho nos apresenta, ela era má. Herodes era covarde. Herodíades, ela já tinha abraçado o pecado. Herodes não tinha coragem de abraçar a vontade de Deus. Herodíades tinha abraçado a mentira, o pecado. Herodes não tinha coragem de abraçar a verdade e arcar com as consequências, de aceitar Cristo e arcar com as consequências. Percebe, meus santos, que muitos de nós aqui, se não a grande maioria, mais se assemelha a Herodes do que a Herodíades. Talvez não haja ninguém aqui semelhante, igualzinho a Herodíades, mas a Herodes, muitos que acompanham aqui pelas redes sociais, olhando para o seu coração, perceberão, isto é, você não é o cão, você não é o diabo, mas você quer conciliar o inconciliável. Você quer acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Você quer ser fiel a Cristo, mas fiel também às suas vontades, às suas mediocridades. Você quer fazer a vontade de Deus, mas não completamente, porque ela é muito exigente. E, meu santinho, se a gente não faz essa decisão, a vida nos levará a uma situação em que nós acabaremos por recusar nosso Senhor. Se nós não combatermos os pecados, e todos eles, se nós não nos desvencilharmos, se nós não nos libertarmos de todas as amarras que nos prendem ainda ao mundo e à sua lógica, nós mais cedo
ou mais tarde nos perderemos. Nós, aqueles que assim fizerem, perderão nosso Senhor. E vejam aqui no caso era o adultério. E é interessante às vezes quando as pessoas falam que isso é invenção da igreja, quando já João Batista já falava sobre isso. E Jesus depois falará também a respeito em cuiabanês, do adjodiamento, de se amaziar, de viver com uma pessoa já casada. Quer dizer, isso na mentalidade bíblica, nunca houve dúvida da pecaminosidade disso. E a igreja, se quiser ser fiel à palavra de Deus, e está sendo, ensina que isso é pecado e outras coisas que o mundo quer que nós digamos que é virtude, que isso não há nenhum problema, que não há nenhum problema em se separar e se casar novamente. O mundo quer que nós digamos que não há nenhum problema de 2 homens e 2 mulheres se unirem. O mundo quer que nós digamos que não há nenhum problema, que uma mãe tem direito de matar uma criança no seu filho, que há condições, que há situações, que há circunstâncias em que isso é lícito. Mas, meus irmãos, nós não somos donos da palavra de Deus. E nós não podemos, não apenas dizer o contrário, mas nós não podemos também calar aquela verdade. Nós temos a obrigação de falar, mesmo quando sabemos que aquilo, nossa, isso vai me trazer inimizade, antipatia, eu vou talvez perder alguns amigos, eu vou sair feio na fotografia, mas a quem queremos agradar? Aquela frase de São Paulo: se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria discípulo de Cristo. São João Batista, com certeza, isso poderia dizer. Estava lá preso. São Beda diz aqui que depois de longo sofrimento na prisão, nós não sabemos quanto tempo João Batista ficou preso. Sabemos que ele foi preso, foi mantido na prisão, e no dia do aniversário de Herodes, isso aconteceu. Mas quanto tempo se passou da sua prisão à sua morte? E não pensemos nós que lá ele teve tratamento VIP. Sem sombra de dúvidas, ali, naquela prisão escura, insalubre, ali ele estava sendo maltratado, porque Herodíades não iria deixar com que ele passasse por ali tendo um tratamento agradável, embora Herodes fosse lá para ouvi-lo, e aquilo o inquietava, e toda vez que ele voltava para a corte, digamos, ele estava ainda com seu coração agitado, e aquilo enchia ainda de ira o coração de Herodíades, até que chega o momento em que ela consegue que Herodes, meio alegre, meio embriagado, decrete a sua morte. Meus irmãos, celebrar essa realidade, celebrar o martírio de João Batista, é pedir a Deus essa graça da imitação. Isto é, se você, meu santo, se você quer ser católico de verdade, se você quer ser católica de verdade, você que está acompanhando pelas redes sociais, vocês que estão aqui ouvindo, se você quer ser católico de verdade, você precisa, meu santinho, primeiro lutar contra toda tentação de conciliar as trevas com a luz. Então você veja como é que está o seu namoro, o seu casamento, a sua vida no trabalho. Se você procura ser um homem fiel, uma mulher fiel à sua esposa, se você é honesto, honesta nos seus negócios, se você é um bom filho, uma boa filha, se você tem sido
coerente com as implicações práticas da sua fé. Então a primeira coisa aqui é aplicar a si. Eu preciso, meu Deus, ser um católico de verdade. Mas, padre, isso significa que eu sou impecável, que eu me tornarei impecável da noite para o dia? Provavelmente não. Provavelmente você não se tornará impecável da noite para o dia, mas você precisa lutar, começar sim, da noite para o dia, isto é, começar a partir de agora a lutar contra todos e quaisquer pecados na sua vida, contra aquelas realidades a que você se sente chamado, que Deus pede no seu coração, e para isso, sem sombra de dúvidas, dobrar os seus joelhos e pedir a Deus que lhe dê a força necessária, de você com toda a humildade apresentar diante de Deus e dizer: meu Deus, me dá forças para que eu não volte atrás, para que eu não escamoteie a minha fé. Fazer uma oração semelhante, sem sombra de dúvidas, que João Batista fez lá na prisão, pedindo a Deus que ele não voltasse atrás, não obstante o temor da morte. Não pensem vocês que João Batista estava ali simplesmente sem experimentar nenhuma dor, nenhum peso no seu coração. Provavelmente sentiu o medo da morte, mas como negar a minha consciência diante de Deus? Provavelmente sentiu o peso da cruz, mas como dizer algo diferente daquilo que eu creio? Como calar, se eu sei que eu tenho obrigação de falar? Ele era um pregador, ele tinha esse compromisso com a verdade. Então, celebrar São João Batista é primeiro, sim, aplicar esta palavra a si, mas é ao mesmo tempo se perguntar: e a minha vida, como tem sido? Eu tenho sido, e aqui, meus santos, quando eu digo, não é que você vai sair agora ligando para todo mundo que você sabe que tem uma vida não muito correta e apontar o dedo, não é isso, mas naquelas ocasiões oportunas que você percebe que poderia dizer uma palavra de Deus ali, com toda a caridade, dá um conselho e que você se sente tentado a se calar, porque, mas se eu falar, serei tão inconveniente. Mas São Paulo diz: prega conveniente e inconvenientemente. É claro que a verdade sempre incomoda, é claro que corrigir uma pessoa, mesmo que com toda doçura, é sempre algo meio incômodo para quem recebe a correção, e às vezes também até para aquele que corrige, mas é o dever de caridade, porque se eu creio que a salvação daquela pessoa depende também disso, como é que eu posso calar? E não apenas isso, a minha salvação também depende disso, porque se eu disser ao profeta: dize isso, e ele disser, ele talvez salve aquele a quem ele disse, e ele salvará a sua alma. Mas se eu disser ao profeta: dize isso, e ele não disser, aquele se perderá por culpa própria, e o profeta porque calou a verdade. Então também a minha salvação está implicada, este compromisso com a verdade. Mas, repito, isso não pode proceder de um coração, vou usar uma linguagem muito usada lá fora, de um coração inquisidor, de um coração de uma pessoa que ela não é tolerante com as limitações alheias. A questão aqui não é de intransigência, a questão aqui é que nós cremos, meus irmãos, que a nossa conduta aqui na terra, ela tem, não é que ela pode ter, a nossa conduta aqui na terra, ela tem implicância, ela tem ressonância, ela tem consequências na eternidade. E por dever de caridade, nós devemos querer não apenas caminhar
na verdade de Deus e em obediência aos mandamentos de Deus, mas por caridade também queremos que o máximo de irmãos se adequem a esta verdade e se coloquem no caminho de nosso Senhor. Que hoje, meus santos, peçamos a Deus, por intercessão de São Miguel, por intercessão de São João Batista, esse amor à verdade, para que amemos de tal maneira a Deus, a Cristo, a verdade, que nós estejamos dispostos a sacrificar a nossa vida, para que assim, e somente assim, quando corrigirmos os nossos irmãos, isso terá, sem sombra de dúvidas, uma força muito maior na transformação na vida daqueles a quem iremos corrigir. Que São João Batista interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor.